Olá, senhoras e senhores. Prazer estar aqui novamente para mais um Conexão Jurídica Entrevista. Um programa que é uma parceria da FGV Direito Rio e a FGV Online, que tem o propósito de construir um ambiente virtual de interação sobre temas contemporâneos do direito. Hoje vamos discutir um tema muito importante, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Para isso, contamos aqui com a presença de dois professores da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que são especialistas no assunto. O professor Marcelo Lenertz e o professor Maurício Portugal. Muito obrigado pela presença, professores. Muito obrigado. Bom, vamos então iniciando para o nosso primeiro tópico, nossa primeira questão do dia, né? Pergunto aos senhores, na verdade, quais são as principais demandas sobre infraestrutura que a gente observa tanto na Copa do Mundo de 2014 quanto nas Olimpíadas de 2016? Olha, Felipe, na verdade a gente tem que diferenciar aí duas situações, né? O Brasil, pela fase que está vivendo, né, pelo momento de crescimento, naturalmente já tem uma demanda por investimento em infraestrutura muito grande em diversos setores, tá? Na verdade, a Copa de 2014, a Olimpíadas de 2016, são fatos políticos, eventos importantes que podem funcionar como catalisadores, como motivadores desse investimento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto aí que, assim, a gente tradicionalmente se trata o setor de infraestrutura, né, como um setor que não inclui investimentos nas áreas de turismo, né, nas áreas de lazer, mas a gente tem visto, né, o próprio governo do estado do Rio, da cidade do Rio, tem um site www.cidadeolimpica.com, que é o site oficial do projeto de construção do Rio de Janeiro, de preparação da cidade do Rio de Janeiro para esses eventos, né? A gente tem visto todos esses investimentos serem tratados da mesma maneira, né? Eu acho que hoje, acho que o Maurício pode falar mais sobre isso, mas talvez acho que as principais áreas, dentre os setores clássicos de infraestrutura, né, de energia, telecomunicações, né, transportes, eu acho que o ponto que mais preocupa realmente é o setor de transportes, né? Transportes e saneamento também são dois pontos que preocupam bastante. Assim, viabilizar, a gente consegue. A gente precisa de arena, precisa de transporte. Existe alguma infraestrutura, né? Se as arenas estiverem prontas, você consegue fazer a Copa, né? Aí tem uma série de outras demandas, né? E aí tem outras, até além das que o Marcelo falou, que eu acho que estão incluídas nesse leque, que estão se associando, né, aos grandes eventos. Uma coisa que o Marcelo não falou, que está sendo feita, estão se associando a expansão, por exemplo, da rede de saúde, da cobertura da rede de saúde, aos eventos, aos grandes eventos. O saneamento está se associando a isso, sobretudo essas iniciativas, né, para você limpar, por exemplo, sanear a Baía de Guanabara, etc., onde vão ocorrer eventos que são vinculados sobretudo à Olimpíada, né? Mas tem outras demandas de saneamento que, nesse impulso de você tentar criar vontade política para viabilizar a realização de investimento, estão sendo vinculadas aos grandes eventos, apesar de não necessariamente serem dispensáveis para que os grandes eventos se realizem. Bom, os senhores trouxeram N variáveis que influem positivamente ou negativamente no sucesso de eventos como esse, né? Como esses Copa do Mundo, Olimpíadas. Na avaliação de vocês, a gente pode dormir tranquilo ou, na verdade, os dados apontam, né, todos os indicadores apontam para uma série de desafios e dificuldades para uma infraestrutura adequada? Dormir tranquilo a gente não pode, certamente. Há uma situação de desespero? Acho que também ainda não, mas realmente é uma situação que demanda bastante cautela, mas houve também, eu acho que principalmente um atraso no sentido da concepção e da elaboração dos projetos que viabilizariam esse investimento, né? Só pode investir se você tem um projeto destinado àquele fim que deve ser executado, né, para fazer
aquela obra de infraestrutura. Eu acho que a gente vive, no mundo da infraestrutura, ainda as consequências dos problemas que a gente enfrentou durante os anos 90. Então, a gente, quando resolveu fazer a Copa, a gente estava despreparado para isso. Os estados estavam despreparados. Muitos dos projetos que foram incluídos nas matrizes de responsabilidades, que são aqueles contratos que dividem as responsabilidades entre a União, os estados e municípios, não existia qualquer tipo de projeto de engenharia. Então, a gente vai trabalhar com a ideia com que se tem chamado no Brasil, até um nome que eu acho impróprio, que é os processos de manifestação de interesse, né? Que, na verdade, são processos em que a iniciativa privada sugere um projeto, uma estrutura de projeto para o poder público analisa e aí coloca em licitação, geralmente com o grau de detalhamento de um anteprojeto. E a gente, para esse tipo de estrutura, a gente começou tarde, né? Agora, tinha uma outra solução, tinha um outro jeito de fazer, eu tenho minhas dúvidas, né? Quer dizer, quando você olha o mundo de infraestrutura, como é que ele funciona, quanto tempo demora para você pôr de pé projetos de infraestrutura, eu não sei se a gente teria outras alternativas, né, naquele momento. Mas a grande questão é, todo evento desse esporte, né, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, ela, na verdade, altera a infraestrutura, né, ou pelo menos aperfeiçoa e tudo mais, ela provoca uma alteração na infraestrutura, e muito se discute depois o resultado, né, o pós-Copa, o pós-Olimpíada, né? Quais são os grandes benefícios e os grandes entraves que a população brasileira vai enfrentar com o pós-Copa e o pós-Olimpíada? Essa questão da Olimpíada e da Copa do Mundo, desses eventos como, na verdade, a relação aí, eles devem ser vistos sempre como catalisadores, né? Mas, na verdade, eles sozinhos não geram esse investimento em infraestrutura. Acho que eles criam um bom fato político para que você mobilize forças, mobilize diferentes entes da administração pública, né, em diferentes níveis, para viabilizar esses projetos e esses investimentos. E mais, né, ainda voltando a uma parte da sua pergunta anterior, né, se existe o risco. Né? O risco existe, como é que a gente lida com esse risco dos equipamentos e dessas obras não estarem prontas no momento dos eventos? O que a gente viu no Pan-Americano de 2007 e em outras oportunidades de eventos aqui na cidade do Rio de Janeiro e em outros lugares no Brasil foram intervenções pontuais, né, paliativas, principalmente organização do sistema de trânsito, né, esse tipo de intervenção para minimizar, né, como o Maurício falou, os efeitos sofridos pela população durante a realização daqueles eventos, né? Isso, quer dizer, o ideal é que não seja assim, né? O ideal é que não seja assim. Então, mas eu volto a frisar, né? Assumir que só por existir a Copa e a Olimpíada a gente vai ter algum tipo de transformação de infraestrutura, como você falou, é desconsiderar toda a parte de preparação de projeto, né? Toda a complexidade que envolve a estruturação de projetos de infraestrutura. Eu acho que tem um legado que vai ficar desses eventos, tá? Vamos citar só alguns exemplos, tá? De algumas coisas que vão ficar e que são muito benéficas. Para começar, o que aconteceu com os aeroportos, né? As concessões de aeroportos, em que você tinha um setor em que, com toda a experiência que o Brasil tem em participação privada em infraestrutura, e com toda a experiência internacional que há de participação privada em infraestrutura em aeroportos, né, a gente não tinha tido a possibilidade de testar isso no Brasil. Né? Em transportes metropolitanos, a gente também vai ter um legado. As coisas estão acontecendo pontualmente e a gente, às vezes, não tem muita clareza disso, mas estão se estruturando
projetos de participação privada de veículo leve sobre trilhos, de monotrilho. Do chamado BRT também, né? BRT, né? Que é sobre rodas, né? Que é você segmentar uma via só para ônibus, né? E para metrô, né? Com toda uma rediscussão do modelo do única PPP metroviária que a gente teve no Brasil, que foi a linha 4 do metrô. Toda essa discussão é uma discussão extremamente interessante, né? E que não vai se perder. Né? E esses projetos são projetos em que os contratos são assinados por 20, 30 anos. Né? Então a gente está abrindo as portas para a participação privada, para uma forma mais eficiente de lidar com esse tipo de problema de transporte, né? Criando soluções, né? Que eu acho que vão se multiplicar. Tem uma outra conquista institucional no plano legal, né? Que é muito importante e que ainda não está em funcionamento, apesar de ser alguma coisa aplicável, né? Supostamente aplicável aos eventos, às obras de infraestrutura relacionadas com a Copa e Olimpíada, que é o regime diferenciado de contratação. O RDC, eu acho que ele trouxe uma série de inovações que estavam sendo gestadas no marco legal sobre licitações, sobretudo sobre licitações, algumas coisas de contrato também, mas sobretudo sobre licitações, que vinham sendo gestadas ao largo da Lei 8666, que é a Lei Geral de Contratações, né, Lei Geral de Licitações e Contratos. Então, se desenvolveu no Brasil várias inovações, em termos de licitação, que foram desenvolvidas assim. Uma agência reguladora adotava uma inovação. A legislação de pregão, que trouxe várias inovações. Algumas inovações foram incluídas na lei de concessões, né? Outras pela lei de PPP. E aquilo eram coisas pontuais que iam sendo testadas em situações específicas e que hoje constituem um acervo que a gente tem. O grande desafio dos próximos anos é como é que a gente traz isso para dentro da Lei 8666. Isso é outra coisa que eu acho que, dando certo, vai se estender não só para os projetos da Copa e da Olimpíada, vai se estender para todo o marco legal e aí vai ser um legado realmente importante. Um legado normativo. Né? Normativo. Bom, estamos caminhando para o nosso encerramento, né? Mas ainda cabe um minuto para a palavra de vocês. Então, a palavra de despedida, né, a respeito desse tema de Copa do Mundo e Olimpíadas. Eu acho que a palavra principal, Felipe, é oportunidade, né? Aproveitar essa oportunidade propiciada por esses eventos. Hoje a gente, assim, mais uma vez, né, motivado por esses eventos e pela situação macroeconômica do Brasil, tem a oportunidade de aproveitar as experiências que a gente teve dessas primeiras concessões, dessas primeiras privatizações, né, e aperfeiçoar esse modelo, né, e criar nesse sentido, Maurício falou de um legado de participação privada, né, nesses setores, que obviamente é um tema sempre que envolve polêmica, né, mas que a gente acredita que com o aprendizado que se tem desses últimos anos, dessas primeiras experiências, a possibilidade de fazer modelos de concessão, modelos de PPP muito mais sofisticados e alinhados com o interesse público do que o que a gente teve digamos assim, na primeira geração. Então, acho que a oportunidade é uma boa palavra de encerramento, aproveitar a oportunidade. Eu concordo plenamente com o Marcelo, acho que essa foi uma oportunidade única. Eu acho que a gente não aproveitou em toda a sua dimensão, mas o que foi feito até aqui já justificaria. O que foi feito até aqui, o que está se gestando e que será feito até a Copa e a Olimpíada, acho que já justifica a realização dos eventos. Bom, agradecer aos professores pela disponibilidade, pela participação. É um assunto interessantíssimo, é um assunto que tem muita coisa ainda para ser discutida, né? Eu acho que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai voltar e discutir justamente numa visão mais retrospectiva, né? E vai ser bem interessante a gente pensar
esse legado, né? Bom, e você, muito obrigado pela participação de sempre. É um prazer revê-lo e estamos aqui. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para conexãojurídica@fgv.br. Bom, um abraço para todos e até a próxima.